Bem-vindos ao canal do professor Marcos Aba. Aqui é o professor Reginaldo Moraes. Se você quiser conhecer o meu canal, o link está aí na descrição. E se você ainda não se inscreveu no canal do professor Marcos Aba, se inscreve e ativa o sininho para não perder as aulas futuras. Vamos resolver mais uma questão do vestibular Senai 2018, CGE 2144. É a questão 32. Diz assim, ó. Durante um jogo de voleibol, um jogador realizou um saque jornada nas estrelas, que se trata de um saque por baixo, em que a bola atinge uma altura elevada, sobre uma trajetória parabólica. Essa informação aqui é importante, ó. Ela já nos dá uma pista que nós vamos ter que trabalhar aí com parábola. Um jogador lançou a bola a partir de uma altura de 1 metro. Vamos colocar aqui, ó, a partir de altura de 1 metro. Deu um saque jornada nas estrelas. E a bola atingiu a mesma altura de lançamento do outro lado da quadra, a uma distância de 16 metros do ponto de partida. Então essa informação aqui também é importante, ó. A 16 metros do ponto de partida. Sabendo que a função quadrática que corresponde à trajetória da bola tem coeficiente de concavidade A igual a menos 1, então nós vamos trabalhar aqui com função quadrática, e o coeficiente A dessa função é igual a menos 1. Qual a altura máxima em metros que a bola atingiu em relação ao solo? Bom, vamos lá então, ó. Tem bastante informação aqui para a gente separar. Primeira coisa, qual é a lei de formação de uma função quadrática? Nós podemos escrever ela dessa forma aqui, ó. F de x, que vai ser igual a y, né? Nós podemos chamar tanto f de x quanto y, é igual a x² mais bx mais c. Então essa é a lei de formação de uma função quadrática. O exercício fala aqui que esse coeficiente A é igual a menos 1. Então a gente pode escrever assim, ó. Y é igual a menos x² mais bx mais c. Professor, se é menos 1, por que você só colocou menos? Porque a gente não escreve, né? Eu teria isso aqui, ó. Menos 1x², mas não precisa escrever. Então, a gente sabe que a nossa função, por enquanto, é isso aqui. Agora, vamos fazer o esboço aí do que aconteceu. Então, ó, eu tenho aqui o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. Bacana? Ele diz que esse jogador lançou a bola a partir de 1 metro. Então eu posso dizer que ele lançou a partir desse ponto, ó. Aqui o y igual a 1. E aí a bola fez uma trajetória parabólica, ok? E foi interceptada do outro lado da quadra na mesma altura, ou seja, nesse mesmo 1 metro aqui do outro lado, a uma distância de 16 metros do ponto de partida. Então veja, ó, se partiu daqui, eu posso considerar aqui, ó, o x igual a 0, ela foi interceptada 16 metros depois. Então seria aqui no x igual a 16. Tranquilo? E aí nós temos que encontrar essa altura, ó. A altura máxima aí que a bola chegou. Pessoal, a altura máxima de uma parábola, ela é dada por quem? Pelo y do vértice. Então nós precisamos encontrar o y do vértice. Esse ponto aqui, ó, que é o y do vértice, ele vai ter aqui, deixa eu fazer aqui uma reta, né, que é melhor. Ele vai ter aqui, ó, projetando no eixo x, o x do vértice, ok? Então esse ponto é o x do vértice, quando eu substituo na minha função, eu encontro o y do vértice.
Agora, olhando aqui, ó, para o eixo X, veja que o X do vértice, ele é um ponto central entre esse ponto de partida e o 16. Ou seja, ele é a média aritmética entre o 0 e o 16. Ele está no meio. E aí fica muito fácil descobrir o valor dele, né? O X do vértice vai ser igual a 8, tá? Porque se você fizer 0 mais 16 e dividir por 2, isso aqui vai dar 8. Então, o x do vértice é aí a média aritmética entre as raízes de uma função do segundo grau. Bacana? Então, a gente já sabe aqui que o x do vértice vale 8. Legal, professor, mas ainda não dá para encontrar aqui o y do vértice. Aí você vai se atentar a outra informação, ó. Veja que a bola aqui, ó, parte a 1 metro. Veja que aqui esse 1 está no eixo y. Quando isso acontece, isso quer dizer o quê? Que a minha parábola toca no eixo y no ponto igual a 1. E esse ponto aqui é o termo independente, tá, pessoal? Então, a parábola sempre vai cortar o y no termo independente. Se ela corta aqui no 1, com certeza esse c aqui vale 1. Então, veja, já dá para a gente escrever assim, ó, a nossa função. Y igual menos x quadrado mais bx mais 1. Tranquilo? Agora a gente precisa somente descobrir esse b. É o que falta aqui para a nossa função. Para isso, nós vamos usar a seguinte relação, ó. O x do vértice numa parábola é dado por essa expressão, menos b sobre 2a. Tranquilo? O coeficiente a gente tem, vale menos 1. O x do vértice a gente tem, vale 8. Então, para encontrar o b, vai ficar muito tranquilo, ó. É só fazer a substituição aqui. Então, vai ficar menos b sobre 2 vezes a. Então, é 2 vezes menos 1, porque o coeficiente a vale menos 1. Isso tem que ser igual ao x do vértice, que a gente viu que é 8. Então, isolando o b, multiplicando o cruzado, eu tenho isso aqui, ó. Menos b é igual a 8, tá? 2 vezes menos 1 é menos 2, e ele sobe multiplicando. Então, é 8 vezes menos 2. Então, menos b é igual a 8 vezes menos 2 é menos 16. Ó, o b está negativo. E aí você multiplica por menos 1 para ele ficar positivo. Então, b é igual a 16. Bacana? Legal. Professor, e agora? Veja que agora, ó, nós temos a nossa função quadrática completa. A gente sabe aí todos os coeficientes. Se o b vale 16, eu coloco 16 no lugar desse b aqui, ó. Y vai ser igual a menos x quadrado mais 16x mais 1. Agora nós temos todas as informações para encontrar o y do vértice aqui. Legal, professor. Então, para encontrar o y do vértice, eu uso essa fórmula, ó. Y do vértice igual menos delta sobre 4a. Eu uso ela? Você pode usar, mas nem precisa. Eu vou te ensinar uma outra maneira de encontrar o y do vértice sem usar essa fórmula aqui. Qual é? Veja, aqui nós temos já a nossa função, né, com todas as informações. E nós temos o x do vértice. Para encontrar o y do vértice, basta que você pegue o x do vértice e substitua na função. Olha que simples. Então, substituindo aqui, você vai encontrar o seguinte, ó. Então, no lugar desse x, eu ponho 8. Então, vai ficar menos o 8 ao quadrado mais 16 vezes 8 mais 1. Esse cara aqui vai ser o y do vértice. Então, isso vai ser igual. Repete o menos, porque quem está ao quadrado é o 8. Então, isso aqui vai dar igual a 64. Mais 16 vezes 8. Se você fizer 8 vezes 10, você tem 80.
Aí 8 vezes 5, 40. 120 e 8 vezes 1, 8. Então isso aqui dá 128. Mais esse 1 aqui. Menos 64 mais 128, isso aqui dá 64. Mais esse 1 aqui, 65. Então, a altura máxima aí que a bola atingiu foi 65 metros. O gabarito aqui, letra B. Beleza, pessoal? Não é uma questão muito simples, tá? Você precisa entender bem os conceitos aqui de uma função de segundo grau e do esboço do gráfico, né? No caso aqui, a nossa parábola. Bom, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like. Não esquece também de passar lá no nosso canal e visitar. Eu vejo você aí numa próxima aula. Um grande abraço e foco nos estudos!